Muito bem, vamos a mais um vídeo e o tema dessa vez será perdão. E eu peço para que você possa fazer uma reflexão com relação aos conceitos que nós temos, porque muitos conceitos muitas vezes já estão ultrapassados e outros não têm nem fundamento de existirem. Com o passar do vídeo, você fará a sua reflexão para ver se tem sentido ou não nisso que eu estou falando. Jesus pediu para perdoar o irmão 70 vezes 7 vezes, dando um número de 490, dando-se a entender que depois de 490 vezes não precisa mais perdoar. Mas devemos lembrar que isso aí pode ser uma linguagem figurada, interpretativa ou simbólica de Jesus. Além do mais, ele falou para perdoar o irmão, não é perdoar o mesmo irmão, porque muitas vezes tem pessoas que dão uma de boazinha e vai dando sempre oportunidade a outras pessoas, e com essa bondade toda ele poderá estar contraindo muitos prejuízos, trazendo muito problema para ele. E a culpa não é tanto da outra pessoa que está trazendo problemas, mas sim da pessoa que aceita a situação. Porque na verdade, gente, Deus é bom e justo. Nós temos que analisar melhor essas duas palavras. Então, todas as vezes que formos fazer alguma coisa em benefício do outro, é necessário nós nos conscientizarmos para sabermos realmente se devemos fazer ou não. Porque há situações em que o sim ajuda e outras situações o não ajuda. Então é preciso nós termos essa consciência. Tem pessoas, né, principalmente em termos de religião, que falam que Deus perdoa. Agora veja bem, vamos analisar a questão. Quando é que há perdão? É quando uma pessoa comete algum delito, né, traz prejuízo para alguém, ele se arrepende e vai pedir perdão ou desculpa para a vítima. A vítima perdoa ou não, depende da condição dela. Agora, na face da Terra ou no universo, nós não temos condições de causar problemas ou danos a Deus. Como é que Ele vai nos perdoar? Então, devemos nos conscientizar bem disso, para não ficarmos agindo de uma certa forma e depois termos uma decepção muito grande quando passarmos dessa vida para a outra, por ter pedido perdão a Deus e não estar num lugar bom que ele gostaria de estar. E outra, ele pediu perdão a Deus. Ele ouviu Deus falando que ele está perdoado? Então, tudo isso, gente, são coisas que nós devemos analisar. Porque a coisa não é fácil, principalmente em termos religioso, em termos de alma. É a coisa mais séria do universo, é a coisa mais séria do ser humano. É a alma do ser. Mas para isso é necessário que nós tenhamos aí os conceitos certos, para depois não nos decepcionarmos. Vou lhe passar dois casos aí, né, que aconteceram. E um deles é que um senhor que a gente conhece, chegando uma senhora na casa dele, uma senhora jovem, falando que a situação estava difícil e precisava de trabalhar. O senhor achou por bem dar o serviço de casa para ela. Começou ela a trabalhar, mas depois foi começando a pegar coisas dele e levando para a casa dela. Ele descobriu e deu as contas para ela. Depois de muitos dias, volta ela novamente a esse mesmo senhor, falando que tinha se arrependida, ou se arrependido, do que realmente tinha cometido e que gostaria de trabalhar novamente. O que aconteceu? O Senhor deu serviço para ela, mas não deu outra. Ela agiu da mesma forma que agiu da primeira vez. E ele deu as contas para ela. Agora veja bem, por que ela voltou lá? Porque sentiu que o Senhor era um homem muito bonzinho, gostaria sempre de ajudar as pessoas. Além do mais, nós queremos fazer o trabalho de Deus, gente, em muitas situações. Porque Deus sabe o que faz. A própria vida vai endereçando essa pessoa, essa senhora, a arrumar outro serviço no outro local. E se realmente ela se arrependeu do que fez na primeira casa, não fará mais nessa segunda
e nem nas outras que for trabalhar. Porque, na verdade, quem se arrepende nunca mais comete o mesmo ato, seja em que situação for. Porque muitas vezes ocorre o seguinte: de você cometer um delito com alguém, você pede desculpa para a pessoa, pede perdão por estar arrependida, e a pessoa te perdoa, mas você não mais comete esse erro com essa mesma pessoa, mas com outros você comete. Isso aí acontece sempre. Então a pessoa não se arrependeu. O outro caso é o seguinte: muitas vezes o casal se separa, onde o homem tem mais culpa no cartório e a mulher não aceita mais, né, o casamento, e o homem vai embora. Depois de muitos dias, ele se arrepende e volta a conversar com ela, falando que gostaria de fazer vida novamente, que tinha se arrependido, né, do que fez, e ela acaba aceitando. E acontece de muitas vezes esse homem tirar a vida da mulher. À primeira vista, a culpa maior é dela, porque aceitou a conversa dele, achando que ele tinha se arrependido. Na verdade, gente, a pessoa não se arrepende de uma hora para outra. A própria vida vai incumbir ele de arrumar uma outra mulher, se realmente ele está querendo fazer vida, e não mais fazer com essa segunda que ele fez com a primeira. Não é tão fácil analisar a coisa por esse ângulo, mas não, a pessoa acha que para se arrepender e pedir perdão, tem que ser com aquela pessoa que ele cometeu o delito, o erro. E no meu ver não é assim, gente. O perdão ou qualquer uma outra virtude, o arrependimento, quem realmente tem ele vai estar sempre presente na vida dele. Aonde ele for, ele não mais comete os erros que cometeu no passado. Aí alguém pode falar, mas vem cá, tem mulher que não aceita o marido de volta e esse marido ou ex-marido tira a vida dessa mulher. Aí é uma outra questão que eu vou dar o meu parecer. Porque geralmente nós julgamos as coisas de acordo com o nosso entendimento. Nós julgamos as coisas de acordo com os acontecimentos do dia a dia. Nós julgamos as coisas mais pelo lado material, mais pelo lado do ser humano. É necessário nós compreendermos também o lado mais espiritualizado da questão. Porque você veja bem, quando você compreende bem mais esse lado espiritual, você vai ver que todo o efeito tem uma causa e toda causa surte um efeito. Esta mulher que agora perdeu a vida, veja bem a palavra, provavelmente em outra vida que ela já viveu, pode ter contribuído para tirar a vida de alguém, ou ela mesma tirou a vida de uma outra pessoa, e que agora está passando pela mesma situação que fez a outra pessoa passar. Não é a justiça aqui se cumprindo? Por isso que muitas vezes, gente, nós não podemos julgar a coisa conforme nós pensamos. Porque tudo tem um porquê. E nós não sabemos o que é que está por trás de determinados acontecimentos. Às vezes, essa causa dela ter morrido não foi ocasionado nesta vida, mas provavelmente em outra. Então é isso que eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Porque é só dessa forma que nós vamos ficar mais equilibrados em determinadas situações. Porque muitas vezes, se nós fizermos julgamentos precipitados, nós poderemos arrumar problema. Então está aí, gente, o vídeo passado, né? Não tenho a intenção de forma alguma de mudar conceito seu, nem mudar você de religião, mas uma reflexão sempre é importante, poderá nos beneficiar muito em nossa vida. E até o próximo vídeo.